grandes coisas para nós. Que o Senhor nessa noite fale conosco de uma forma muito especial. Guarda a vida dele, guarda a vida da família, prospera, ó Deus, a vida desse homem. Assim nós louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus? Eu estou mais que feliz porque a presença de Jesus é real em nosso meio. A minha preocupação em todos os lugares que eu vou é se Jesus vai estar lá. E aqui de fato Jesus está. Sou grato a Deus pela vida do pastor dessa igreja. Pastor Ademar, muito obrigado. Obrigado pela confiabilidade de entregar o altar da igreja para falar de Jesus. Sua esposa, sua casa. O desejo do meu coração é que o bom óleo de Cristo nunca falte sobre a vossa cabeça. Louvar a Deus porque me acompanha hoje a minha esposa, como sempre. Te amo, viu? Irmãos, eu orei muito, ela não orou nada, por isso que ela casou comigo. Que ô bichinho feio, ô menina linda. O segredo ainda é oração. Deus te abençoe, me acompanha, está de férias. Mesmo quando não está, está presente em todas as minhas agendas. Minha filha, Maiara, levante a mão. Deus te abençoe. Pastor Sadraque de Macedo, presidente de um campo ali do Belém, em Montemor. Foi meu pastor toda a minha vida. Está com a dificuldade na visão, veio tratar em Goiânia. E como nós goianos que somos abençoados, o que ele não conseguiu em 2 anos e 7 meses, lá em São Paulo, aqui em 15 dias, Deus resolveu para ele. Está voltando com uma parte do procedimento feito na sua visão. E eu acredito que em nome de Jesus, até o final do ano, você estará 100%. Grande pregador da palavra de Deus, ensinador, profeta. E eu acredito que vai vir morar em Goiânia conosco. Cadê ele? E você vai produzir a filha dele em nome de Jesus. Canta demais a menina. Queridos, prometo, me empreste seu coração por 30 minutos, amém? Não vou demorar, mas vou entregar tudo o que Deus falou comigo. Abra sua Bíblia. Eu sugeri um texto, talvez já esteja aqui, em 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 20, por favor. Deixa Deus te usar, viu, filho? Houve um debate aí na internet que se pode ou não pode tocador, e eu disse para um certo pastor, fico com a Bíblia. Em Reis, a Bíblia diz assim: Eliseu olhou ao Senhor e disse: Deus, me falta palavras a entregar ao povo. Então o Senhor olhou do céu e disse assim: chame um tangedor. E chegando um tangedor até Eliseu, colocando-o à frente, enquanto tangia o seu instrumento, o espírito de profecia pairou sobre o arraial de Israel, e a palavra de Deus foi liberada sobre todo o povo que ali estava. Deus te chamou como tangedor. E eu acredito, na medida que você estiver tangendo esse teclado, o Espírito de Deus tomará algumas vidas em nosso meio. Talvez a minha tradução esteja um pouco diferente, mas fico com essa. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. E você diz amém. Pastor, a liturgia do culto o senhor mudou hoje, né? O final. Posso mudar mais um pouquinho? Nós temos uma pergunta que fazemos como cristão, mas depois de tudo que eu ouvi aqui, e a peça que foi feita, a dança, eu entendo que Jesus quer fazer algo e resgatar algumas primícias aqui. Dá um microfone para a cantora, por favor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui? Eu vou fazer a última pergunta do culto, eu vou transferir para a primeira. Não é um culto de primícias? Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Deixa eu só te conhecer, por favor. Só levante a mão assim. 1. Tem mais alguém? 2, 3. Você pode cantar só aquele refrão: eu vaguei no mundo lá fora. Permita que a cantora louve um hino para você aqui agora, só um minutinho. Feche os teus olhos, igreja. O Senhor está aqui.
ela vai louvar um hino que talvez você passe por ele e muitas vezes não preste atenção. Cante esse refrão, como se Deus estivesse falando contigo aqui agora. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Segura e segura. Você não veio aqui à toa. Talvez você esteja como uma peça que foi interpretada como um vaso quebrado. Mas deixa eu te contar um segredo. A Bíblia diz que o vaso quebrou na mão do olheiro. E se quebrando na mão do olheiro. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes a vida nos leva a situações, mas eu tenho uma palavra de Deus para vocês que estão aqui, que estavam afastados. O olheiro está dizendo: eu refaço da forma que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. E deixa eu dizer uma coisa, sabe qual seria a maior primícia desse culto aqui nessa noite? Você retornar à casa do Pai. O Pai está te chamando aqui nessa noite. Está dizendo: filho, filha, eu sei as lutas, as guerras, as aflições, as perturbações, as guerras que você enfrenta interior. Eu te trouxe aqui para dizer: você ainda é a primícia da minha casa. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês que levantaram a mão, será que vocês teriam coragem de retornar hoje? Eu estou mudando tudo aqui. O culto, isso aqui é a última pergunta do culto. Mas eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui. Vocês querem retornar à casa do Pai hoje? Eu queria que vocês viessem aqui à frente aqui, ó. Vamos começar esse último dia dessa campanha entregando uma primícia diferenciada para Deus aqui. Sua vida é uma primícia. Chora não, filho, já volta. Eu posso te buscar aí? Eu posso? Eu vou aí te buscar. Licença, pastor, licença. Mas eu ainda prego porque amo almas. Eu ainda prego porque acredito no evangelho de transformação. Volte hoje. Eu quero ter o prazer de pegar na mão de vocês, levar vocês lá na frente e orar com vocês. Vamos orar, venha. Vocês são primícias hoje. Vocês são primícias. Isso, igreja viva é assim. Igreja viva se alegra quando a ovelha volta à casa do Pai. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que Você pode ficar de pé e estender a mão para cá. Se tiver mais alguém afastado, volta. Eu sinto que Jesus está sobre esta casa. Só tenho você. Pastor, você pode dar um abraço nele? Pastora, a senhora pode dar um abraço nela? O mundo afora, mas não chora mesmo. Encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Volta! Volta! O Espírito de Deus está sobre esta casa. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você.
faltava eu perceber. Volta chorando mesmo. Eu não podia esperar esse culto chegar mais longe. O Espírito de Deus está aqui. O Senhor está aqui, está resgatando suas primícias. Aramagacho. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Aleluia. Você pode glorificar a Jesus por essas vidas. Irmão, fique em paz. Deixa Jesus tratar com eles aqui. Deixa Jesus tratar com os filhos. Eu já vou entregar algo de Deus, mas deixa Jesus tratar com eles aqui. Porque às vezes eles precisavam de um abraço. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Oh, oh. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Glória. 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 Pode sentar. Queridos, eu havia elaborado todo um sermão, todo um contexto, mas a direção do culto sempre foi do Espírito Santo. E desde a hora que eu cheguei aqui, eu sinto Jesus. Havia preparado todo um contexto, porque todo pregador gosta, né? Mas eu quero que você preste atenção em algumas coisas que eu vou lhe dizer nessa noite. Essa madrugada eu fui dormir muito cedo. Eu não durmo cedo, minha esposa me conhece. E eu deitei angustiado. Quando foi por volta de 2:30, eu acordei, despertei do sono e fui orar. E eu disse: Deus, me dá algo para essa noite. Vamos sair daqui, vamos direto para São Paulo, ter algumas ministrações. Mas orando ao Senhor, pastor, a respeito de primícias, e o que eu sugeri, que Deus sugeriu ao meu coração a respeito de Jesus Cristo, mas eu quero vos trazer algumas memórias sobre primícia, e eu sei que vocês são bem educados na palavra. E eu estava lendo textos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento entendemos que primícia, como já foi dito aqui, não é sobre uma simples oferta, é sobre entrega. Primícia nunca foi sobre valores, mas primícia sempre foi sobre altares. A primícia não começa naquilo que eu dou, a primícia começa naquilo que eu sou.
Deus não está nem aí para aquilo que você entrega, se você antes não tivesse entregado para Ele. Não existe primícia sem altar. Se formos olhar no Antigo Testamento, e me perdoe porque estou ficando velho, e eu preciso fazer algumas anotações. Entendemos que desde Êxodo, Levítico e em tantos, desde Gênesis, desde Caim e Abel, nós falamos de oferta, de o que é primeiro, do que não é primeiro, mas se verdadeiramente entendemos quem é o primeiro em nossas vidas. A Bíblia sempre vai tratar primícias, não vai tratar primícias como apenas oferta. Ela fala de princípios espirituais, e eu quero que você se atente a isso. Antes da colheita havia uma entrega. Antes da abundância havia um altar. E anote e guarde isso. E antes da celebração havia honra. Vivemos em um tempo que muitos querem colher sem plantar, receber sem obedecer e viver promessas sem construir um altar. Entenda tudo que Deus me entregou nessa madrugada. Mas a pergunta que não quis me calar a madrugada inteira, e não me cala aqui hoje e ela continua: quem ainda está em primeiro lugar na minha vida? Quem é a primícia da minha história? Quem é o primeiro de fato em tudo que eu faço, falo, vejo, ouço ou decido? Primícias nunca falaram de quantidade, sempre foi prioridade. Sabe o que eu aprendi nesses longos dos anos pregando por esse Brasil e fora dele? Uma coisa: o diabo, e eu tive que anotar isso aqui, e Deus falou comigo: Edson, você já reparou que o diabo não se importa mais com quem carrega Deus simplesmente na vida? Mas a luta, a perpétua luta de Satanás, está sendo para algo mais intenso. Não é só quem carrega, como a cantora disse, quem carrega Deus. Sabe qual é a luta? É para tirar Deus da prioridade da vida do crente. O diabo já não está preocupado, porque ser crente, falar de Deus, levantar a mão, de domingo é muito fácil. O diabo está preocupado em tirar a prioridade que é Deus das suas coisas e da sua vida. Arrancando Deus da sua prioridade, é muito fácil tirar você de perto de Deus. Porque quando Deus perde o primeiro lugar, qualquer outra coisa ocupa o lugar de Deus, irmão. Quando Deus perde a prioridade na minha vida, quando Deus deixa de ser a primeira prioridade, qualquer outra coisa assume o lugar de Deus. O trono de Deus fica vazio quando Ele perde a prioridade, e outras coisas se tomam. Eu anotei algumas coisas. Se você abrir Provérbios capítulo 3, versículo de número 9, você vai encontrar muita coisa sobre honra. Honrar ao Senhor. Deus não disse, me pague. Ele disse, me honre. Sabe qual é a diferença? E muita gente não entende sobre primícia. É porque muita gente acha que primícia é simplesmente só dar a Deus. E Deus está dizendo: eu preciso que você me honre em todas as situações. Eu aprendi uma coisa caindo e levantando em algumas situações da minha vida, que enquanto eu não entender que Deus tem que ser prioridade, nada será prioridade além de Deus na minha vida. A honra é reconhecer quem é Deus. Quem honra não entrega resto, e atente para cá, quem honra oferece o melhor. O céu nunca vai responder aquilo que sobrou, o céu só responde aquilo que é altar de prioridade. Pastor, você está dizendo o quê? Que às vezes eu procuro resposta no céu, mas eu só entrego aquilo que é resto, e Deus não vai responder resto. Deus só responde aquilo que é altar de prioridade na minha vida. Tem muita gente querendo resposta de Deus, mas não leva Deus como prioridade. Desculpe se falo assim convosco. Quem entrega as primícias não entrega dinheiro, não entrega simplesmente oferta, está entregando as prioridades. Eu vos explico o porquê. Primeiro lugar, sempre pertenceu a Deus. Não é o trabalho, não é a empresa, não é o ministério, sempre foi Cristo. Quando eu decido colocar Cristo como minha prioridade,
quando eu decido colocar Cristo no centro da prioridade da minha vida, tudo que me cerca se torna fútil. Mas quando eu coloco Cristo como prioridade, Ele faz questão de realizar as prioridades que a minha carne necessita. Vocês lembram? E eu não quero entrar nesse argumento de Caim e de Abel, quem levou a oferta, quem levou, e nós sabemos quem entregou a primícia. Mas eu quero te dizer algo, existe uma grande diferença entre dar alguma coisa para Deus e entregar o que tem valor. Imagine Abel caminhando em direção ao altar. Cada passo dizia: Senhor, antes da colheita, antes de eu saber o que vai acontecer, antes mesmo da porta abrir, antes mesmo da enfermidade ir embora, antes mesmo das coisas começarem a fluir, não me importa, o Senhor é minha prioridade, recebe. Sabe o que Abel está ensinando para a igreja do século presente? É simples. Abel está dizendo: antes de eu conseguir qualquer coisa, Deus, se o Senhor abrir, o Senhor merece. Se o Senhor fizer, o Senhor merece. Se o Senhor não fizer, o Senhor merece. Se o Senhor me der o emprego, o Senhor merece. Se o Senhor agir, o Senhor merece. Se o Senhor não fizer, mesmo assim o Senhor merece. Se o Senhor colocar, o Senhor merece. Se o Senhor abrir a porta, o Senhor merece. Se não abrir, o Senhor merece da mesma forma. Se o Senhor me curar, o Senhor ainda merece. Se o Senhor não me curar, o Senhor também merece. Se o Senhor não salvar, o Senhor merece. Mas se o Senhor salvar, o Senhor também merece. Se o Senhor entrar no meu celeiro, o Senhor merece. Mas se o Senhor não entrar, o Senhor também merece. O Senhor é digno, o Senhor é digno. Eu me recordo que uma feita, eu pregando na Venezuela, uma irmã sem nada na sua despensa, nós entramos na casa dela, e ela toda contente, toda feliz, e não tinha nada, no tempo da crise, 2015, e ela sorridente, e ela cantava louvores, e eu me lembro que ela estava cantando: a Ele a glória. E eu disse: mas não tem nada na casa dessa irmã. E aí nós sentamos, e ela toda contente, ela abriu a geladeira, não tinha nem água para a gente. E ela cantando, adorando a Deus. E ela disse assim: pastores. E o irmão estava traduzindo. E ela disse assim: pastores, talvez o Senhor esteja olhando para os meus armários, para a minha geladeira, não tem nada para comer. Mas deixa eu contar para o Senhor, eu não consigo deixar de adorar a Deus porque não tem algo dentro da minha casa. Eu não consigo de render glórias a Ele porque não tem nada na minha geladeira. Eu acordo pela manhã, eu abro o armário, eu abro a geladeira, eu olho para o fogão, não tenho o que comer. Mas aí eu lembro que Ele foi na cruz do Calvário, morreu por mim que não merecia. Aí eu entendo que Ele merece a minha adoração. Com a comida ou sem comida, Ele merece ser glorificado. Com honra ou sem honra na minha casa, Ele merece ser glorificado. Ela disse para mim assim: pastor, no dia que eu deixar de entregar o meu louvor a Ele, por causa de um prato de comida, eu estou dizendo a Ele: o seu sacrifício não valeu nada. É por isso que eu acordo louvando, eu vou para a cozinha louvando, eu saio de casa louvando, eu volto adorando. Ele merece todas as coisas. Irmão, eu saí daquele dia daquela casa mais crente do que eu cheguei, e eu fui pregar à noite, e eu vi aquele povo passando a situação difícil, e aí eu lembrei do meu país, e nada me faltava, e eu reclamando durante o dia por causa de algumas situações. E aí eu cheguei no quarto da casa do pastor que eu estava hospedado, e eu disse: Deus, como eu sou ingrato, como o Senhor nunca foi prioridade na minha vida. Obrigado por ter me trago a este país no tempo de escassez, no tempo de miséria, porque aqui o Senhor se revela que enquanto o Senhor for prioridade na minha vida, não me falta nada. Falta de comer, mas não me falta paz. Falta de vestir, não, mas não me falta a tua graça. Ei, levante a mão para os céus. Oh meu Deus, eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui. Enquanto Jesus for a tua prioridade, a porta será apenas um manejo na tua vida. Enquanto Jesus for a prioridade, a enfermidade pode bater de manhã, de tarde, de noite, mas os teus lábios glorificarão aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Enquanto
quando Ele for a prioridade, pode faltar até o alimento na tua despensa, mas não faltará paz, não faltará alegria, não faltará presença. Alguém está aqui para receber esta palavra? Aleluia. E escute o que eu vos digo: Senhor, antes da colheita, tudo que eu confio em Ti. Abel dizia: coloco as primícias sobre o altar. O céu respondia, porque Deus sempre responde quando encontra um coração inteiro derramado sobre o altar. O fogo não consegue consumir um altar vazio. Já prestou atenção? Pode fazer o que quiser, mas se o altar estiver vazio, não desce fogo. É por isso que desde quando entramos aqui, a presença de Jesus está sobre este lugar, porque tem sacrifícios vivos sendo entregue ao altar de Deus nessa casa. Nenhum agricultor sabia naquela época, naquele período, como seria a colheita, mas mesmo assim entregava o primeiro. Isso era fé. Quando sobrar eu entrego, isso não é fé. A fé, ela diz: antes mesmo de ver, eu confio. A incredulidade segura, a fé entrega. A incredulidade calcula, a fé adora. Já reparou que um crente incrédulo, ele sempre vai fazer matemáticas com Deus? Já reparou que um crente doido, fiel, que entrega, que crê que Jesus é o primeiro na vida dele, a porta está fechada, ele está acordando dizendo: amanhã vai abrir. A situação está toda caótica, ele está dizendo: não, isso aí é fichinha para o meu Deus. Já reparou que no tempo de crise, o incrédulo, ele sempre faz matemáticas com Deus, e Deus está dizendo: larga essa incredulidade, passa a acreditar um pouco mais naquilo que você está entregando no altar, porque o altar sempre responde com fogo aquilo que você entrega. E já vou chegar. A primeira cidade conquistada por Israel foi Jericó. Deus proibiu que alguém tocasse nos seus despojos. Por quê? Porque a primeira conquista pertence ao Senhor. Quando Acã roubou aquilo que era santo, todo Israel sofreu. O problema nunca foi o ouro, foi a honra. O problema não é quanto você entrega, é como você honra. Aquilo que pertence ao altar nunca prosperará quando for ao bolso ou a outro lugar do crente. O que é o do altar, entrega no altar. E agora eu chego aonde eu vos li nessa noite: Cristo como oferta e primícia de Deus. Sua ressurreição anuncia a existência, uma colheita eterna chegando. As primícias sempre será anunciada. O que existe mais vindo depois? Se Cristo venceu a morte, nós venceremos também. Se Cristo venceu os principados, nós venceremos também. Se Cristo venceu a enfermidade, nós venceremos também. Se Cristo venceu os adébitos do inferno, nós venceremos também. Se Cristo libertou, tua casa será livre também. Se Cristo curou, tua casa será curada também. A primeira oferta de Deus, seu Filho em sacrifício vivo. Preste muita atenção. Jesus declarou: buscai primeiro o reino de Deus. O segredo não é apenas buscar, é buscar primeiro. Não adianta se o segundo plano for Deus, se o segundo plano for Cristo, se o segundo plano for a presença de Deus, as coisas não vão fluir, não vai acontecer. Mas eu venho aqui pregar para uma igreja que ainda ama a prioridade da presença de Jesus Cristo. Se tem uma igreja que ainda acredita nas prioridades, que ainda é o céu, se prepare, porque tem uma palavra de Deus para liberar. Haverá algo extraordinário acontecendo na tua casa, no meio da tua família. Se Cristo ainda for a primeira coisa da tua vida, vai acontecer algo extraordinário. Se Cristo for o centro
dá prioridade, vai haver porta aberta, vai haver cura, vai haver milagre. Se Cristo for o centro das tuas coisas, vai haver a conquista, haverá prosperidade, haverá saúde. Mas eu venho te dizer, levante as tuas mãos para o céu. Eu sinto Jesus aqui. Se Jesus for a prioridade da tua casa, teu filho vai ser salvo, teu casamento não vai ser abalado, tua família vai ser guardada. Jesus está aqui. Se Cristo for a prioridade de alguns crentes aqui hoje, se prepare, porque nem a morte, nem a potestades, nem os principados, nem obra de feitiçaria, nem obra de macumbaria tem poder de travar aquilo que o céu está liberando para esta casa de oração. Há uma nuvem de Deus sobre esta casa. Se Cristo é a prioridade desta casa, haverá uma liberação de milagres sobre este lugar. Quem está aqui comigo, por gentileza, levante as duas mãos para os céus. Ora, mãe. Sinto Jesus aqui, irmão. Há uma nuvem de glória sobre esta casa. Eu sinto que Jesus é a prioridade pelo menos de 2 crentes aqui. Um sou eu. Será que tem mais algum? Se tem mais alguém aqui que ainda Jesus é a prioridade do teu lar, da tua casa, dos teus negócios, da tua família, por gentileza, pelo menos 2 minutos não. Se eu falar para você 2 minutos é pouco, se eu falar 5 minutos é pouco. Se Jesus merece algo nesta noite, só se Jesus merece, por favor, pelo menos 30 segundos de glória a Deus, vai. Esse é o barulho que Cristo é prioridade. O diabo está tentando roubar o foco da igreja, mas aí lá vai. Hoje, nesse dia de domingo, há uma igreja que ainda acredita que a primícia da igreja ainda é Cristo, ainda é Cristo, ainda é Cristo, ainda é Cristo, ainda é Cristo. Se der verdade, por favor, vem comigo no glória, vem comigo no aleluia. Oremai, Urimancho Ressia, Eremancho Ressia. E só para o inferno ficar com raiva, quem coloca Cristo em prioridade na sua vida nunca perde. Passa até pelo deserto, mas passa de mão dada com Jesus, dizendo: vamos passar. A angústia bate na porta da casa, aí ele vai e aumenta a televisão no último volume, aquele louvor. A opressão quer invadir o coração, aí ele vem para um culto como esse, desanimado, cabisbaixo, triste. Aí entra pelas portas o Espírito Santo de braços abertos. Ele entra caladinho, de repente começa os louvores. Ele pode até passar pela luta, ele pode até passar pelo processo, mas ele sabe que Cristo é a prioridade. Ele está dizendo: Jesus, eu estou no deserto, mas eu ainda sei que o Senhor está comigo. O Senhor é a prioridade aqui na minha casa, o Senhor é a prioridade aqui na minha... Oh glória, oh glória. O crente que tem Jesus como certeza de prioridade e primícia na sua vida, o deserto pode até estar um sol escaldante, mas ele sabe que a nuvem da presença de Jesus ele passa pelo deserto. Quem tem Cristo, mas ele sabe que o deserto não é o seu destino. Escute isso aqui, porque isso aqui, vou falar igual o Raí, que meu amigo fala. Isso aqui não tem no Google, isso aqui Deus me deu na madrugada. Deus falou comigo assim: Edson, imagine um rei, entrou na cidade, todos começam a levar presente a ele, pastor, ouro, prata, começa a levar diamantes, joias, tudo do mais caro, do bom e do melhor. De repente vem um menino, com uma florzinha na mão, e entrega. Irmão, isso aqui Deus falou demais comigo. E entrega uma flor a este rei. O rei olha e diz assim: de todos que entregaram aqui, a oferta mais linda é a desse menino. E aí perguntam os homens que entregam ouro e prata: por que se a menos valiosa? Ele diz: porque eu sei que é a primeira flor que nasceu dentro do jardim dele.
e era o melhor que ele tinha. Deus não mede valor, Deus mede o tamanho da sua entrega. Guarda isso aqui. Deus não está preocupado com o tanto que o Edson entrega, Deus está preocupado do jeito que o Edson entrega. Talvez Deus não esteja pedindo suas condições financeiras nessa noite. E aqui, não, pega na mão de quem está do seu lado. Você viu que eu não faço isso, mas só agora. Fala assim, vai apertar um pouquinho. Talvez Deus não esteja pedindo seu dinheiro. Deus não esteja pedindo sua carteira, sua conta bancária. Talvez Deus esteja pedindo, Edson, me dá seu orgulho aqui. Edson, me dá o seu pecado escondido aqui. Me dá o seu pecadinho de estimação. Talvez Deus esteja pedindo a minha agenda. Queira passar um pouquinho mais de tempo comigo. Talvez Deus esteja falando assim, Edson, me dá sua agenda aqui, deixa eu passar mais tempo com você. Faz tempo que você não fala comigo, faz tempo que você não lê a palavra, faz tempo que você não jejuma. Me dá sua agenda. Talvez Deus esteja pedindo o seu casamento para ser prioridade. Talvez Deus esteja pedindo o meu ministério, o seu ministério. E agora lá vai. Talvez Deus esteja pedindo, sabe o que hoje? O seu coração. Um espaço que está preenchido, que não é por Ele. As maiores primícias que Deus procura são pessoas, não objetos. Quando eu começar a entender que eu sou a primícia que Deus quer, tudo que eu preciso Ele começa a liberar para a minha vida. E escute, eu sinto a minha alma grita, por pregar em grandes congressos aí fora, a minha alma grita. E eu sei que Deus está gritando. Eu sei que tem mulheres e homens de Deus, jovens, crianças, adolescentes, obreiros que ainda Deus está procurando eles. E eu sei que tem pelo menos 7.000, como estavam no tempo de Elias, que não se curvaram ao sistema, que não se dobraram essas coisas. Quando Deus chamou Abraão, colocou Isaac, Abraão leva e coloca Isaac no altar. Aí a Bíblia diz, o céu se abriu. Quando Elias restaura o altar, a Bíblia diz, e o fogo caiu. Quando Salomão terminou o templo, a Bíblia diz, e a glória encheu toda a casa. Quando a igreja perseverava unida em oração, o Espírito Santo de Deus desceu. Sempre que existe um altar de honra, existe uma resposta do céu. Talvez o milagre que você espera não comece na porta. Talvez o milagre que você espera comece no altar da sua vida. Eu vou liberar uma palavra de Deus pelo menos para 3 crentes aqui. Tem milagres que o altar revelará a tua vida. Tem milagres que não será gerado através de uma porta, mas sim através de um altar. Sabe o que Deus está dizendo? Comece no altar e você verá que o que você precisa, o altar vai te devolver. Primícias nunca foram apenas sobre ofertas. Elas sempre foram uma declaração. Deus, Tu és o primeiro na minha vida. Quando Deus recebe o primeiro lugar nas nossas vidas, passa a refletir sua vontade em todas as áreas. E escute, e já vou caminhando para o final. Hoje, Deus não procura apenas alguém que levante as suas mãos. Levantar a mão é bom. Deus está procurando alguém que entregue o seu coração. Alguém disposto a dizer, o Senhor ainda é o primeiro. Mora aqui. Porque o altar da honra continua sendo o lugar que Deus transforma histórias. Quem dá a Deus o primeiro lugar, não perde nada. Encontra o verdadeiro propósito de tudo. Quando Jesus está sendo levado à cruz do Calvário, escute o que eu vou te dizer para encerrar. Que Ele morre e você conhece, ao terceiro dia Ele ressuscita. A primícia de Deus está sendo entregue.
Quando a primícia de Deus é entregue, Ele não entrega somente para um, Ele entrega para uma humanidade. Pastor, o senhor está dizendo o quê? Que às vezes o que nós entregamos vai doer. Às vezes o que nós estamos entregando vai fazer falta. Vai ficar um vazio. Mas eu nunca vi Deus deixar de responder uma primícia entregue no altar. Se coloque sobre os seus pés, porque já são 9h17 e esse horário não, só Jesus. E escute o que eu vou vos dizer agora. Irmãos, eu poderia trazer-vos qualquer outra mensagem, mas não seria a mensagem de Deus. Eu já assumi e saí da fase de menino. Esses dias alguém olhou para mim e disse: você tem oportunidade nos maiores congressos de Goiânia e você não aproveita. Eu falo assim: como não aproveito? Na última Umadego agora, 20 mil jovens sentados, e me chamaram para falar, e Deus falou comigo: faça o apelo. Ninguém tinha feito o apelo, irmãos, em 3 dias de congresso. Mais de 240 vidas se renderam a Jesus. Tenho aqui amigos pregadores. Você não sabe aproveitar a oportunidade. O lugar de você fazer corte. Irmão, quem disse que Jesus está preocupado com corte? Quem disse que Jesus está aí para minhas redes sociais? Jesus está preocupado é com o íntimo que eu tenho no meu quarto, no secreto. Quem disse que Jesus está preocupado se eu vou falar bonitinho ou falar? Jesus está preocupado que eu fale aquilo que Ele colocou no meu coração. Hoje é encerramento de uma campanha de primícias, e eu sei que esta igreja vai viver algo extraordinário. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e não falo para vos exaltar como homem, porque como pregamos por aí, eu sei do que estou falando aqui agora com todo temor no meu coração. É difícil, escute, olhe para cá, é difícil achar uma igreja entregue a Jesus Cristo e o Espírito Santo como essa que você está congregando. Honre a Jesus, honre essa igreja. Irmãos, é difícil achar uma igreja que se entrega para sentir a presença de Jesus. A prioridade está sendo tantas aí fora. As prioridades têm sido tantas aí fora, esquecendo que a prioridade ainda é Jesus. Enquanto Jesus for a prioridade da tua vida, as coisas vão continuar acontecendo naturalmente. Irmãos, não era nem para eu estar aqui. Tornozelo inchado, pé doendo, coluna doendo, querendo travar. Só que há 4 anos atrás eu larguei tudo, parei de pregar. E escute, eu deixei Jesus como prioridade em segundo plano. Comecei a ganhar muito dinheiro. Em 4 anos não queria pregar mais. Até o dia que Deus levantou uma missionária e disse: a mesma mão que dá é a mesma mão que tira. Está aí minha esposa, estou em cima do altar. Dormimos com muito dinheiro na conta. Ela foi dormir, e eu com meu sócio bolando o plano milionário. Mandei tudo que eu tinha na conta para o meu sócio. Fui dormir. Quando acordei, a minha esposa abriu a conta e disse: cadê o dinheiro? Eu falei: fiz o melhor investimento das nossas vidas. Sabe o que aconteceu? Fui para um círculo de oração que a avó dela conduz. Chegando lá, me chamaram para ministrar, fui pregar. Deus levantou, a mesma missionária disse: por que rejeitaste a minha obra? Te chamei para pregar, e eu não sou mais a prioridade da tua vida. Por causa disso eu fecho todas as portas. Deixasse de pregar, e falou a quantidade de convite que eu havia rejeitado.
por causa de ti, isso aqui doeu no meu coração. Muitas vidas deixaram de se render aos pés de Jesus. Eu tiro tudo. Meu sócio levou tudo. O que nós tínhamos de bens, tive que vender para pagar as pessoas que tinham confiado em minha vida. Perdemos tudo. Fui à lona, fui ao pó. Só que lá no pó eu tive que voltar para o quarto. Quando eu voltei para o quarto, eu escutei uma voz dizendo: como eu estava com saudade. Eu quero ser a prioridade da tua vida de novo. Jesus está falando com alguém aqui. Nada é mais importante do que a presença de Jesus. Eu disse: Deus, então faz. Deus me trouxe para Goiânia, tem 3 anos. Irmãos, em 3 anos, Deus pegou o meu ministério e reativou. Pastor, do que o Senhor vive? Eu vivo da prioridade na minha vida. Eu vivo da presença de Jesus. E aí o Senhor sente falta? Nem um pingo, nem um dinheiro da minha conta, nada vale mais do que a presença de Jesus. Segura na mão desse irmão que está do seu lado, fecha os corredores. Eu já vou devolver ao pastor. Quantas vezes eu entrava na casa de Deus com dinheiro e preocupado no que eu tinha que trabalhar, e nem línguas estranhas eu falava mais. Ei, oh Jesus, eu te convido a voltar a falar línguas estranhas nessa noite. Pastor, o senhor vai gritar no microfone? Não precisa, porque aonde Jesus é a prioridade, o amigo dele é prioridade também, o Espírito Santo. Eu convido você, crente, cheio de Deus, segurando na mão desse crente que está aí agora. Alguém já entendeu porque eu já estou ouvindo orações aqui. Já estou ouvindo línguas estranhas aqui. Jesus é prioridade. Fale em línguas estranhas, volte. Eu estou numa igreja viva. Eu estou numa igreja que sente a presença de Deus. Eu estou num lugar livre. A prioridade aqui hoje é o Espírito Santo, é Jesus. A primícia aqui hoje é esse culto aí que há muito tempo você não entregava para Deus. A primícia que hoje é essa língua estranha que estava aí engasgada há muitos anos, há muito tempo. A primícia que hoje é esse glória a Deus, é esse aleluia. A primícia deste culto para encerrar esta campanha é essa: é você ser reavivado aqui nesta noite. Fale em línguas estranhas, fale em línguas estranhas, fale em línguas estranhas. Eu convido os crentes que ainda acreditam, os crentes que acreditam que a prioridade ainda é Jesus. Meu Deus, eu vou deixar você glorificar a dele junto com seu irmão. Glorifica isso. Esse é o barulho da igreja. Enquanto esses meninos ministram esses instrumentos, o Espírito de Deus vai renovando a tua vida. Isso. Essa é a primícia, essa é a primícia, essa é a primícia. Essa é a primícia, essa língua estranha aí mesmo. Isso. Oramai, choremanaga, suriminaragaia, choremandarai. Ereminaraga, johergue, amore, mandore, marachore, mandaragas. Urimin, johergue, amaraia, johergue, soemandoraga, choremandaragai. Iriminimin, johergue, mandaragaia, choremandaragaia. Manjui, shoi, johergue. Renova mesmo, Jesus. Há um exército sendo levantado aqui nesta noite. Goiatuba vai saber que ainda tem crentes que amam tanto Jesus, mas tanto Jesus, que aonde você passar vai haver fogo na tua vida. Oh meu Deus. Remanagai, tukinaragai, choremandaragai, choremande. Ui, tchorei, managa.
Fala com ele. Jesus, eu já entendi que o Senhor é a prioridade desta igreja. Pai, como esta igreja tem o Senhor como prioridade, por favor, Espírito Santo, renova os crentes desta igreja, batiza com fogo, renova os que precisam ser renovados, enche essa casa de glória. O altar já foi levantado, as primícias já foram entregues, a oferta já está queimando, o sacrifício já está subindo. Recebe, Jesus. É o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Não deixe de adorar. Sem tua presença nada importa. De que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Meu Deus, que glória! O Espírito Santo acabou de dizer ao meu coração que dentro de 5 segundos uma glória descerá sobre esta casa, que dentro de 5 segundos acontecerá algo sobrenatural aqui. Se prepare, porque uma glória de Deus está chegando. 5, 4, 3, 2, 1. Receba a glória. Tomou a casa da glória. Ele ainda é a primícia desta casa. Satanás, você perdeu mais uma. Jesus é o dono desta igreja.
Segura, deixa eu ouvir o barulho da igreja. Deixa eu ouvir desse lado aqui, parece que esse lado aqui. Deixa eu ouvir aqui no meio, parece que tem línguas estranhas aqui no meio. Esse é o barulho da igreja que vai morar com Cristo. Podem tentar calar esta igreja de todas as maneiras, mas esta igreja ainda tem como prioridade a presença de Jesus. E eu encerro, pastor, venha aqui. Terminei, vem cá, meu pastor. Eu encerro. Eu sou muito chato com esse negócio de revelação, profecia. Deus te colocou e te estabeleceu aqui. Ele viu que o momento foi difícil. Ele não te colocou em um período fácil. O diabo achou que no meio de toda a bagunça que ele causou antes de você assumir aqui, ele acabaria com o povo dele. Deus falou comigo que o escândalo foi grande, mas Ele te levantou como Josué. Ele não te colocou como substituto, Ele te colocou como cabeça. Você ainda não viveu o que Deus prometeu para você neste lugar. Deus disse que você teria que alargar as tendas. Deus disse que você teria um povo inumeroso sobre esta cidade. Você não tem pedido outra coisa a não ser a graça, a misericórdia, a sabedoria do céu. Você não tem pedido outra riqueza a não ser a riqueza do Espírito Santo. Deus te viu nas orações sinceras do teu coração. Esse povo que Ele entregou nas tuas mãos ainda é pouco perante tudo o que Ele vai fazer. Quem saiu machucado voltará para que você cuide das feridas. Ele coloca óleo sobre as tuas mãos para curar a ferida dos enfermos. Te capacita, te levanta sobre este lugar. Te prepare, porque ainda é só o princípio do que vai acontecer. E todas as vezes que estiver aqui em cima e olhar para a nave dessa igreja, lembra que um tempo novo Deus estabeleceu sobre este lugar, através da tua vida. Assim diz o Senhor para ti, homem de Deus. Deus abençoe. Pastor, muito obrigado. Irmãos, ali fora tem alguns materiais meus, da minha esposa. Deus conhece o meu coração e da minha casa. Vocês nunca verão o pastor Edson falar assim: pastor, me dá uma quantia para mim pregar no sua igreja. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Minha casa é fruto de milagre. Deus sabe das minhas necessidades. Minha esposa passou a noite toda trabalhando, fazendo laço. Eu tenho alguns materiais, Bíblia. Se eu tenho vergonha de falar isso, não tenho, porque quem sustenta a minha casa é Deus. Se vocês puderem nos abençoar, passe ali, abençoe após o culto, tá? Não tenha pressa. Não saia antes do pastor dizer assim, amém.
Deus abençoe a vossa vida, essa igreja, em nome de Jesus. Eu já posso dizer, eu, pastor Edson, e digo pela minha esposa, já amo vocês. E se for na Coreia, Deus abençoe em nome de Jesus.